Embora Junji Ito seja conhecido principalmente por mirar no que não é convencional, ele também assume tropos já conhecidos e consegue tornar essas histórias tão familiares e clichês em algo totalmente seu. Como, por exemplo, os vampiros, que foi a fórmula escolhida para o conto A Escuridão que Suga Sangue, da qual vamos falar hoje. A história começa apresentando Nami, uma jovem garota que estava enfrentando uma depressão por conta de uma série de frustrações no amor. Nami não tinha se envolvido com ninguém por não ter tido a oportunidade, porque mesmo demonstrando interesse e tomando iniciativa, nenhum garoto parecia se sentir interessado nela, e o pior de tudo era que logo depois ela os via ao lado de mulheres bem mais magras. De todas as justificativas que Nami poderia ter, ela focou naquilo que começou a causar uma insatisfação pessoal nela, porque ela não estava dentro dos padrões do que ela e os garotos consideravam como atraentes. Nami não chegou a pensar no quanto seria perigoso tomar a decisão que veio em sua mente, até porque ela estava cega de raiva para se atentar a isso. Mas ela prometeu para si mesma que iria ser mais magra do que qualquer outra. Sua mãe tentou de tudo para fazê-la parar com isso, mas ela estava irredutível em sua vingança porque, de certo modo, ela também queria mostrar para si mesma que ela era capaz de seguir adiante mesmo estando constantemente com fome. Essa não é a primeira vez que Junji Ito usa comida como elemento de desconforto em suas tramas. Nessa história específica, ele usa Nami como figura desencadeadora das consequências de alguém se privar de comer por pura escolha levada pela obsessão imposta e consciente. Mas em histórias como Esmagados, tudo o que os personagens mais desejam é poder comer um pouco do néctar amaldiçoado que condena qualquer um à morte caso ele seja provado. Então ver esses dois temas desenvolvidos em perspectivas opostas é bem interessante. Eventualmente, Nami começa a perder peso, mas as consequências são terríveis, já que ela desenvolve um distúrbio alimentar porque ela ainda continua se vendo longe das medidas que ela imagina que deve alcançar. Apesar do conto não ser um dos mais conhecidos, ele é um dos mais intensos na forma como apresenta a degradação física e mental da personagem por se apoiar no que de fato existe em nosso mundo. Até porque a mudança do corpo de Nami passa longe de ir pelos caminhos de transformação monstruosa que acontecem em outras histórias do autor. Essa não foi a primeira vez que Ito tocou nesse assunto de compulsão pela estética, porque isso já foi visto em contos como Mulher Costelas e Horror Cor de Carne. Mas ainda assim, é bem desconfortável toda a rotina de Nami de forçar o vômito após cada refeição a ponto de começar a cuspir sangue. Não dá para saber ao certo se o que aconteceu após isso foi devido a esse período que a personagem ficou sem comer, mas ela começou a ter pesadelos terríveis e diários onde ela sempre estava correndo assustada e encharcada por conta de uma chuva intensa de sangue. Nesses pesadelos, Nami ficava desesperada e sozinha. Ela até tenta chamar por alguém, mas a única pessoa que aparece é uma silhueta que estende na direção dela uma mão cheia de pequenos furos. Mas antes que possa ser tocada, Nami sempre acorda se perguntando o motivo para ela estar tendo sonhos tão esquisitos. Mesmo podendo culpar até mesmo o acaso, porque é comum às vezes sonhar com coisas bizarras, numa dessas manhãs, Nami não conseguiu deixar isso de lado porque havia o indício de que o sonho talvez não fosse tão sonho assim. Ela não só conseguia sentir o gosto de sangue, como também estava vendo que sua boca estava suja dele. Nami tentou reorganizar os pensamentos para trazer um mínimo de lógica do que tinha acontecido. Ela ficou se perguntando se ela não tinha vomitado enquanto dormia, porque não seria tão difícil já que ela estava sempre forçando o estômago para se livrar da comida e a sua cama estava muito suja. Um dia, quando estava indo para a escola, ela se deparou com um garoto que a abordou chamando-a por seu nome. Ele se apresentou dizendo que se chamava Tani e confessou que já sabia sobre ela, embora ela não fizesse ideia de quem ele era. Tani explicou que era de uma outra sala e que ele queria que ela soubesse que todos estavam preocupados com a saúde dela porque ela tinha perdido muito peso e isso podia ser um risco de morte, mas é claro que ela não deu ouvidos a ele, até porque ela estava ignorando a própria mãe. Tani insistiu que ela conversasse com ele sobre os motivos que a levaram a tomar aquela decisão de ficar tão magra, mas ela foi super ríspida com ele, dizendo que ainda que ela tivesse um motivo, ela não contaria nada para alguém como ele. Os pesadelos continuaram a banhá-la de sangue, bem como seus lençóis quando ela acordava assustada todos os dias pela manhã. Esses sonhos estavam a deixando apreensiva e sua mente ficou ainda mais agitada por conta das cobranças internas, porque não importava o quanto ela emagrecesse, ela sempre continuava pensando que precisava perder mais peso. Num outro dia, quando estava indo até a escola, ela viu Tani sentado no chão debruçado em seus joelhos, mas ela tomou um susto quando viu nele basicamente o seu reflexo porque ele estava extremamente magro. Nami decidiu perguntar o que tinha acontecido e, para seu choque, ele disse que tinham prometido a si mesmo que também ficaria sem comer para acompanhá-la. O interessante é que é somente nesse momento que Nami tem um choque sobre sua própria realidade e condição de saúde. Ela acha um absurdo que ele tenha escolhido fazer isso e exige que ele pare imediatamente.
Tani, ao contrário dela, não mente para os outros sobre o motivo de sua decisão, e ele inclusive fala abertamente que sabe que o que ele estava fazendo era algo idiota, mas que ela era ainda mais por arriscar a própria saúde só porque recebeu um fora. Tani confessou que estava apaixonado por ela e mesmo não tendo sentido nada por ele quando o conheceu, ela começou a pensar que estava se sentindo ligada a ele devido à sua solidão porque além de ter se preocupado com ela, ele entendia o que era ficar nessa mesma condição de proibir a si mesmo de se alimentar adequadamente. Ela enfim expôs para alguém tudo o que ela vinha sentindo nos últimos tempos e aceitou sua condição como alguém que precisava de ajuda porque às vezes quando ela queria comer, ela simplesmente não conseguia se submeter a essa vontade. Tani ouviu tudo atentamente, mas deixou claro que embora entendesse que ela estava sofrendo com um transtorno, ele não ia comer enquanto ela não melhorasse. É claro que o personagem dá margem para a obsessão aparecer na história porque essa é uma marca do autor, mas ao fazer isso, ele também de certo modo obriga Nami a não se deixar vencer. Mas é óbvio que essa não é uma história convencional sobre um provável casal que vai terminar feliz vencendo seus problemas. O tema sobre vampiros mencionado no começo aparece justamente quando Tani pede que ela vá com ele até a sua casa. Quando eles chegaram, Nami ficou um pouco apreensiva porque ela não estava sabendo de nada. Ele pediu que ela relaxasse e fosse com ele até dentro de uma cabana, e para sua surpresa, ela viu que o teto da cabana tinha se transformado numa colônia de morcegos. Se a intenção de Tani era surpreendê-la, ele conseguiu com êxito porque a primeira coisa que Nami fez foi gritar e tentar ir embora. Mas ele disse que estava tudo bem porque aqueles morcegos não eram simples animais de estimação, mas seus amigos. Tani começou a falar empolgado sobre seus morcegos e começou a apontar para cada um deles apresentando para ela os seus nomes. E foi nesse momento que o medo de Nami parou por alguns segundos porque algo ainda mais curioso chamou a sua atenção. A mão de Tani que estava cheia de pequenos furos. Só que ela não foi a única que teve a atenção fisgada por isso. Um dos morcegos foi atraído até ele sentindo o rastro de cheiro de sangue que vinha da mão dele. O animal se aproximou, repousou em sua mão e cravou os dentes na pele adicionando ainda mais furos. Tani chegou a comentar que eles eram muito fofos, mas Nami só conseguia ver horror em tudo isso. Esse conto é cheio de diferentes perspectivas que são mostradas de um personagem para o outro sobre suas reais situações. Nami não queria ceder à realidade de que ela estava precisando de ajuda e ela só veio a aceitar isso quando Tani jogou na cara dela os fatos de que ela estava com problemas sérios. E aqui temos uma inversão disso porque enquanto ele normaliza uma situação muito estranha, Nami é aquela que vê as coisas como elas são, pois não é nada normal alimentar morcegos com seu próprio sangue. Ela até tenta dizer algo contra isso, mas é claro que ele diz que está tudo bem porque ele já estava acostumado a dar sangue para eles. Só que mais uma vez, Nami tem a certeza de que Tani estava extremamente cego perante sua situação porque ele confessa que ficou magro daquele jeito porque os morcegos estavam se alimentando dele. Nami não tem nem tempo de dizer nada sobre isso porque o morcego em sua mão pula na direção dela e Tani diz que ele estava apenas tentando compartilhar com ela o sangue que ele tinha bebido dele porque de alguma forma ele estava sentindo que o estômago dela estava vazio. Ele explica que aqueles morcegos tinham vindo de algum lugar da América do Sul e que uma de suas características era a de dividir a comida com outros de sua espécie. No entanto, a reação de Nami é completamente contrária à empolgação e naturalidade de Tani, porque quando o morcego cospe o sangue no rosto dela, ela o joga para longe com tapa e isso deixa Tani furioso. E mais uma vez temos uma nova revelação. Tani confessa um segredo que explica os motivos para tantos pesadelos que ela estava tendo com chuvas intensas de sangue. Ele diz que esteve mandando os morcegos até o quarto dela para alimentarem durante a noite com seu próprio sangue e como tudo o que ele fala tem uma pitada distorcida da realidade, suas palavras soam como se ele apenas tivesse boas intenções porque ela estava precisando de ajuda. Nami ficou obviamente em choque com isso e perguntou se ele estava brincando, mas ele foi enfático ao dizer que não, que ela só estava viva graças ao seu sangue. E foi nesse momento que Nami, ao olhar em volta, saiu correndo desesperada, mas Tani e seus morcegos a seguiram. Porém, a perseguição não demorou muito porque Tani estava tão agitado para impedir que ela fosse para longe de suas intenções de querer o melhor para ela, que ele não percebeu que cruzou um trilho no momento em que estava passando um trem. Tudo aconteceu tão rápido e Nami enfim parou quando percebeu o que tinha acontecido. Mas o acidente chocante se elevou para um nível ainda mais mórbido quando os morcegos imediatamente começaram a sugar o sangue das partes esquartejadas de Tani que se espalharam em volta. Essa cena por si só já seria traumática o suficiente para Nami, que chegou a perder as suas forças, mas de novo aquilo escalonou mais uma vez. Os morcegos começaram a levar as partes de Tani de um canto para o outro numa sincronia macabra. Nami só conseguiu observar tudo paralisada, mas ela ainda conseguiu manter a sanidade para entender o que estava acontecendo.
Os morcegos bebiam o sangue de um membro decepado e regurgitavam em outro, e ficaram nessa por um tempo tentando reanimá-lo de alguma forma. A ligação que Tani mencionou que tinham com eles jamais poderia se encaixar no que Nami pensou, porque para ela, ele apenas tinha pegado animais fora do esperado para tratá-los como pet, mas aquilo que eles tinham estava além de sua compreensão. Nami viu as partes decepadas de Tani começarem a se mover, enquanto os morcegos emitiam ruídos agudos, mas o som que deu vida para aquele horror foi a voz fantasmagórica de Tani ecoando ao longe. Ele pedia em lamentos que Nami o salvasse com seu sangue, e isso foi demais para ela, que desmaiou devido à pressão daquele pesadelo vivo. Quando acordou, ela estava cercada de médicos e de sua mãe, que não estava entendendo o porquê daquela situação. O atordoamento de Nami passou e ela voltou a ficar agitada, principalmente porque ela viu que os morcegos tinham mordido todo o seu rosto, provavelmente para dar seu sangue para a existência sobrenatural de Tani. Nami começou a falar ofegante para si mesma que os morcegos vampiros a tinham atacado, mas é claro que os médicos, ao ouvirem isso, apenas acharam que ela estava delirando porque não havia morcegos desse tipo no Japão. Mesmo após alguns dias, o medo de Nami não diminuiu. Pelo contrário, cada dia que passava em sua mente era um dia propício para Tani aparecer e sugar o seu sangue. Ela tinha ficado sabendo que os restos mortais dele tinham sido recolhidos pelas autoridades, mas ainda assim, ela sentia que ainda havia algum pedaço dele por aí porque ela não tinha imaginado coisas. Tani falou com ela naquela fatídica noite. E se as pessoas atraem o que pensam, Nami também conseguiu. De repente, ela foi surpreendida por um bando de morcegos do lado de fora de sua janela. O seu maior medo estava se concretizando e eles estavam ali para avisá-la que sua relação com Tani não havia acabado em sua morte. Nami gritou pedindo que eles ficassem longe, mas ela rapidamente se viu cercada e acuada pelos morcegos que invadiram seu quarto por todas as direções e frestas. Nami ficou tão desesperada e sem saída que ela decidiu fugir correndo pelas ruas escuras. Por mais que não soubesse para onde estava indo, Nami corria apenas com a intenção de escapar disso tudo. Mas ela nem sequer percebeu que estava sendo guiada exatamente para o lugar onde Tani foi desmembrado. Até que ela ouviu sua voz novamente pedindo ajuda e mais de seu sangue. A voz foi ficando cada vez mais alta e angustiada, e Nami foi tomada pela sensação de que ela ia se deparar com a sua cabeça. Por mais que estivesse com medo, Nami forçou seu corpo e mente a colaborarem e lhe darem um mínimo de coragem para enfrentar aquilo que poderia ser resolvido ali mesmo. Ela caminhou procurando por Tani e os morcegos pararam de persegui-la e voltaram a fazer trilhas de sangue no céu. Nami acabou ouvindo um farfalhar de folhas na mata ao lado e se deparou com a cabeça de Tani cercada por morcegos que iam e vinham. A cabeça, quando notou sua presença, abriu seus olhos lentamente para observá-la e a encarou com uma expressão sem vida e com fome. Por mais absurdo que possa parecer, a primeira reação de Nami foi se aproximar dele para pegá-lo porque, mesmo a contragosto, ela realmente sabia que tinha uma ligação com ele. No entanto, quando se aproximou o suficiente e estava prestes a tocá-lo, Tani rosnou para ele, a assustando, e tomou a forma de um grande morcego maior que todos os outros. Ele a encarou no ar e alçou voo com o resto de seus semelhantes desaparecendo na escuridão. Depois que os outros morcegos o seguiram, Nami foi deixada para trás sem respostas. Quando tudo pareceu ter fim, ela se viu de volta aos seus pesadelos. Uma forte chuva de sangue caiu sobre ela, mostrando que seus sonhos não tinham sido tão sonhos assim. A Escuridão que Suga Sangue é um conto que reinventa o vampirismo usando uma representação de autoaniquilação através dos distúrbios alimentares dos personagens. Geralmente nas histórias de vampiros é mostrado o quanto as pessoas transformadas passam por uma lenta agonia enquanto começam a abandonar sua humanidade porque a comida humana já não lhes serve. E isso também acontece aqui, mas de uma outra forma. Ito não abandonou esses detalhes clássicos, apenas substituiu a transformação propriamente dita no caso de Nami pela escolha de decidir parar de comer por conta de uma desilusão amorosa que desencadeou um trauma emocional. Nami fala sobre o quanto ela sente vontade de voltar a comer, mas a comida já não lhe atrai nesse sentido de saciedade, porque sua fome emocional pelo desejo de ter uma magreza extrema fala bem mais alto. É quase como se Nami simbolicamente fosse uma vampira transformada que sente vontade de voltar à forma humana, mas que não consegue por ter que atender às exigências de sua nova natureza. Mas a relação de Nami com o sangue é de pura aversão, até porque ele surge para ela primeiramente como indicativo de que ela está com problemas de saúde, porque ela começa a vomitá-lo todos os dias por forçar o seu estômago, e depois por conta de seus pesadelos que ganham vida quando ela acorda. Mas ainda assim, o contexto do vampiro que precisa de sangue para sobreviver aparece com força porque ela é alimentada secretamente por Tani todos os dias.
Já Tanya, embora encarne ainda mais o papel do vampiro porque ele tem em volta dele alguns de seus símbolos, como os morcegos e a atração pelo sangue, também entra nesse processo de deterioração pessoal porque ele fica longe do arquétipo do vampiro sedutor de boa aparência que é extremamente carismático. Tanya, assim como Nami, vive uma realidade onde sua vida corre sérios perigos, mas ele não aceita ser retirado do lugar onde está justamente por não conseguir enxergar que também precisa de ajuda. A escolha de Ito em usar morcegos vindos da América do Sul também é bem curiosa porque é quase como se houvesse um misticismo a respeito daquilo que está longe e não é conhecido profundamente. Digo isso porque essa não foi a primeira vez que ele usou outras partes do mundo em suas histórias como pano de fundo que possibilita a existência do extraordinário. E é justamente esse detalhe que tapa qualquer necessidade de explicação do que aconteceu com Tani e o que eram esses morcegos de fato. Não dá para saber se cada um deles foi um dia uma pessoa que se transformou, ou se Tani se juntou a eles devido à sua ligação com eles, que se intensificou ainda mais quando ele abandonou sua humanidade metaforicamente quando ele morreu. Quanto a Nami, ela termina exatamente como Tani, em volta de lacunas sobre seu destino como personagem, mas para mim, o conto se encerra exatamente como deve ser porque a ligação do vampiro com seu alvo atormentado se mantém e é representada de maneira ambígua no último quadro com a chuva de sangue, porque embora ele possa significar um desfecho para essa relação, Nami jamais seria capaz de romper a ligação que existia entre eles. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que você achou do conto, de se inscrever no nosso canal e de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.